Considerando o sucesso do remake de Resident Evil 2, a notícia de que o próximo jogo da série iria receber o mesmo tratamento era tudo que eu queria ouvir. Resident Evil 3 Nemesis é um dos jogos que mais gosto, não só por ter sido um dos primeiros jogos de terror que joguei, mas por conseguir aguentar o teste do tempo e ser um jogo divertido mesmo nos dias de hoje. Mas agora que seu remake foi lançado, não tem como negar que a experiência não é tão boa. Nesse vídeo, eu pretendo comparar o remake de 2020 com sua versão original, com o objetivo de compreender o que faz a versão mais nova ser tão decepcionante. A introdução foi o primeiro momento que me fez pensar a respeito da tentativa do remake de utilizar conceitos existentes no jogo original sem entender o motivo dessas características serem importantes. E enquanto que a tentativa de evocar o mesmo desespero da introdução original está presente, a decisão de usar atores ao invés de a renderização do próprio jogo é questionável, e mostra que os desenvolvedores não tiveram tempo para optar pela opção mais demorada. Mas não só isso, parece que toda a introdução existe para refletir a situação em que o jogo foi desenvolvido, durante uma pandemia. Minha impressão é que o time gostou tanto da coincidência que se sentiram obrigados a usá-la a qualquer custo. Isso é decepcionante, já que o enredo se torna datado imediatamente, causando pessoas no futuro a associarem o enredo à pandemia referente ao Covid-19, ao invés da infecção do T-vírus, presente no próprio jogo. This is Chopper Delta, preparing to drop off at area E95070. Por outro lado, a introdução do Resident Evil 3 original é uma das mais icônicas da série, mostrando os zumbis ocupando a cidade enquanto as forças especiais, junto da polícia, tentam conter a situação. A introdução serve não só para mostrar o desespero dos habitantes durante a infecção, mas para demonstrar que a situação que está por vir não vai ser fácil. Além de deixar claro o quão superior Jill é dentre todos os outros especialistas. Você vê zumbis sobrevivendo a granadas e emboscando militares altamente armados, enquanto se pergunta se vai ser mesmo possível escapar da cidade com vida. Essa mesma tentativa do remake reutilizar cenas que fazem sentido no jogo original ocorre quando Jill recebe uma mensagem de um helicóptero que está sobrevoando a cidade à procura de sobreviventes. A forma que os eventos acontecem aqui é confusa, uma vez que o resgate parte do pressuposto de que Jill é a única sobrevivente que eles conseguiram encontrar, o que não faz sentido, já que subtende-se que o caos acabou de começar. E o próprio jogo mostrou pessoas vivas antes desse momento, e vai mostrar pessoas vivas depois, fazendo com que não haja motivo plausível para o piloto do helicóptero ter parado no topo da garagem para esperar por uma única pessoa. As coisas pioram mais ainda quando o helicóptero explode, já que não é deixado claro como essa explosão aconteceu. Fica implícito, pela forma que a cena ocorre, que Nemesis foi o responsável pelo acontecimento. Mas a não ser que ele tenha jogado um carro no helicóptero, não tem como ele ter causado essa explosão estando tão distante, uma vez que o jogo deixa claro o momento em que ele consegue suas armas. O motivo para a cena estar presente no remake, independente de fazer sentido ou não, é pela cena existir no jogo original e ser tão querida pelos fãs. Para entender essa cena, você precisa de um pouco de contexto. Saved. Down here! It's finally over. Huh? No!
A melhor parte dessa cena é que ela é feita para enganar jogadores despercebidos com seu tom esperançoso. Sem contar que o objetivo de dar sinal para o helicóptero foi introduzido para o jogador bem mais cedo, desde que Jill encontrou os membros da UBCS pela primeira vez no trem elétrico. E eles a explicaram que essa era sua última chance de escapar da cidade. Tudo culmina nesse momento em que o pesadelo de Raccoon City parecia ter acabado, para então Nemesis aparecer e acabar com tudo. Não é à toa que, para o diretor do jogo original, Kazuhiro Aoyama, essa é sua cena favorita. Existem poucos momentos no remake que são evidentemente piores que seu equivalente no jogo original. Mas o mais notável, sem sombra de dúvidas, é a sessão em que você joga com Carlos pela primeira vez na RPD. Tenho certeza que não sou o único que se sentiu desapontado por Jill não ter visitado a delegacia de polícia. Mas é interessante tentar explicar o motivo dessa mudança afetar o remake de forma tão evidente, fazendo com que qualquer pessoa que conheça o jogo original sinta essa diferença, mesmo jogando uma única vez. O primeiro dos motivos acontece pouco tempo depois de você controlar Carlos, e tem a ver com o antigo piloto dos Stars, Brad Vickers, que foi introduzido à história um pouco antes. Jill? Over here! Brad! No remake, Brad é o único que mantém contato com Jill após ela ter sido suspensa do seu trabalho na delegacia, depois de tentar investigar o envolvimento da Umbrella nos acontecimentos de julho, que é uma pequena referência ao incidente da mansão de Resident Evil 1. Caso você não tenha jogado Resident Evil 1, tem um pequeno detalhe que o remake omite, já que Brad é o piloto responsável por abandonar Chris, Jill, Barry e Wesker nas montanhas Arklay, os obrigando a procurar abrigo na mansão Spencer. Hey! Brad! Where the hell's he going? Uma pequena referência ao acontecimento é encontrada no remake, quando Brad pede ajuda ao helicóptero passageiro que o ignora. Hey! Hey, wait! Down here! Pouco tempo depois, Brad é mordido por um zumbi enquanto segura a porta para que Jill possa escapar. Você irá reencontrar Brad quando estiver jogando com Carlos, no começo da sessão da RPD, onde ele está se transformando em um zumbi e está prestes a atacar seu colega de trabalho, Marvin Brennan. É interessante testemunhar o momento em que Marvin foi mordido, tendo em vista que sua presença no remake de Resident Evil 2 foi tão marcante. You save yourself first. I'd come with you, but I'd just slow you down. E é mais trágico ainda saber que o seu fim ocorreu por conta de um descuido emocional ao hesitar em atirar no seu colega de trabalho. O problema com esses acontecimentos é o fato de você testemunhar isso pelos olhos de Carlos. Como ele é indiferente à situação, por não ter nenhum passado com ambos os personagens, algo que deveria causar um impacto enorme no jogador passa a ser praticamente insignificante. A cena seria muito melhor se tivesse sido testemunhada por Jill, já que ela provavelmente ficaria chocada com a situação, fazendo com que o jogador hesitasse ao atirar em Brad. Além disso, ela conhece Marvin, o que abre a possibilidade para uma possível preocupação com seu paradeiro, diferente do que acontece no jogo, onde ele é deixado de lado logo após ser introduzido na história. Where'd that cop go? Don't know, don't care. We got a job to do. Acho interessante quão drástica foi a mudança feita no personagem de Brad. No jogo original, seu personagem tem um tom menos corajoso, condizente com sua atitude no primeiro jogo. Talvez a mudança tenha ocorrido para que o impacto de sua morte seja mais perceptível, já que é mais fácil fazer com que o jogador se importe com a morte de alguém que protegeu Jill, ao invés de alguém que está disposto a proteger a si mesmo acima de qualquer coisa. Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. O segundo motivo para essa parte do jogo não ser tão boa quanto na sua versão original tem a ver com o posicionamento da delegacia de polícia em si. Quando você começa Resident Evil 3 Nemesis, não tem nada que lhe faça pensar em Resident Evil 2. Se você prestar atenção, você percebe que a narração de Jill
indica que o jogo se passa no dia 28 de setembro. E como Resident Evil 2 termina na manhã do dia 30 de setembro, essa é a única pista que o jogo lhe dá a respeito dos acontecimentos do jogo anterior. Durante toda a sessão da parte alta da cidade, não existe nenhuma indicação de que você esteja na mesma Raccoon City de antes. E com a enorme diferença entre as duas localizações, é fácil esquecer que os jogos são separados por apenas algumas horas. Depois de alguns minutos explorando a parte alta, é quando você é surpreendido. A visão da delegacia de polícia, agora por um terceiro ângulo, é simplesmente inesquecível. Não sei ao certo se tenho como explicar o quão mágico é esse momento. De repente, aquele hidrante chama sua atenção, fazendo com que você olhe para cima, percebendo que está em um lugar familiar ao ler RPD. E é aí que lhe atinge. Você está indo para o mesmo lugar que esteve em Resident Evil 2. Todos os cantos da delegacia são familiares. Afinal, você já deve ter passado horas explorando cada centímetro dela. A melhor parte disso tudo é pensar que todos os eventos do jogo anterior aconteceram em uma pequena parte da cidade. Você sabe quão difícil foi para Leon e Claire escaparem, mas ainda assim, aqui está você, no começo do jogo, retornando para aquele mesmo lugar. A tentativa de emular essa sensação existe no remake. Os desenvolvedores tentaram repetir o mesmo processo, conservando uma pequena parte da mesma delegacia de polícia do jogo anterior, com o intuito de causar o mesmo senso de familiaridade. Yeah. Welcome, Leon. Bet you had a kick-ass first day. O problema é o quanto que essa área inteira não se conecta com o resto do jogo. Não tem como saber onde o prédio se encontra em relação às outras localizações da cidade. É desapontante saber que a única coisa que separa a RPD do resto da cidade são as telas de loading. Se seguíssemos a mesma linha de raciocínio, o hospital também iria sofrer o mesmo problema. Afinal, ele está separado pelo resto da cidade por uma tela de loading. Mas eu não acho que essa parte do jogo tenha sido tão afetada por conta disso. Diferente da delegacia de polícia, o hospital tem uma certa vantagem por ter sido distanciado do lugar em que Jill foi infectada. Isso faz com que o acontecimento tenha um aspecto imprevisível, adicionando um pouco mais de realismo para a situação. E assim, intensificando aquele realismo que o remake procura. Além disso, eu sempre achei conveniente demais o fato de Carlos encontrar a vacina bem perto de onde Jill lutou contra a Nemesis. Então acredito que essa distância seja importante para enfatizar o contexto da infecção. Por outro lado, esse é o momento em que o jogo mais precisava de conteúdo adicional. Algo completamente novo, para cobrir o espaço enorme aqui, onde você poderia controlar Carlos a caminho do hospital, enquanto carregava Jill pelas ruas da cidade. A ausência dessa seção faz bastante falta no jogo, e acaba gerando aquela mesma sensação de desconexão que comentei a respeito da RPD. A pior parte nisso tudo é que essa ausência afeta diversos aspectos da segunda metade do jogo. Mantenha esse momento em mente, já que irei voltar para ele algumas vezes no futuro. Agora, falando do que está presente no jogo, tenho certeza que você sabe qual é a minha principal crítica quanto ao segundo instante que você controla Carlos. No final da sessão do hospital, depois de aplicar a vacina em Jill, é necessário protegê-la de zumbis que estão invadindo o lugar, enquanto o sistema de defesa é acionado para impedi-lo de prosseguir. Essa é, de longe, a pior parte do jogo, e acho interessante tentar entender o motivo dessa sequência existir. Em teoria, tudo faz sentido. Essa parte é a culminação da história de Carlos, que se mostra disposto a acabar com tantos zumbis quanto for necessário para que Jill consiga se recuperar. E melhor ainda, ele não pretende se tornar um mártir. Seu objetivo é entrar e sair da situação com vida e escapar com Jill no final. Como eu disse, tudo faz sentido. O que sugere que o problema dessa sessão está na forma que ela é executada. Não há novidade alguma que os modelos de zumbis são reutilizados durante todo o jogo. É comum que os desenvolvedores façam truques desse tipo para economizar memória, e práticas assim são encontradas por toda a série. Só que um zumbi em particular se destaca demais.
ao ponto de ser impossível ignorar seu modelo sendo reutilizado diversas vezes, pelo menos para mim. Se você não é fã de Devil May Cry, essa parte não vai fazer muito sentido. Mas honestamente, o único motivo de você não ser fã do Dante deve ser por você não ter visto essa cena. Então tá aí. Bem-vindo ao clube. Matt Walker é o produtor de Devil May Cry 5. E enquanto que sua ligação com a série Resident Evil não é tão direta, os desenvolvedores dos jogos que usam a RE Engine com certeza o conhecem. Não só pelas duas equipes trabalharem no mesmo prédio e Devil May Cry 5 ter sido desenvolvido ao mesmo tempo que o remake de Resident Evil 2, mas ele tem um podcast chamado Capcom Confidential, com o produtor de Resident Evil 7 e os remakes de Resident Evil 2 e 3, Peter Fabiano. Tudo isso para dizer que é interessante saber que o Sr. Walker é uma das pessoas que foram escaneadas para serem zumbis em Resident Evil 2. Bem, você deve saber onde estou tentando chegar. Mas o mesmo modelo é utilizado diversas vezes em Resident Evil 3. A primeira vez que eu o reparei foi no instante em que Brad é mordido. Pensei ser interessante terem dado a responsabilidade para alguém conhecido pela comunidade, já que nessa versão ele não seria morto por Nemesis. E mais ainda, reparei que ele aparece um pouco antes de Brad entrar no bar com Jill. E se você prestar atenção, o zumbi lhe segue por toda a introdução do jogo. Aqui, ele está lhe atacando quando você obtém a primeira arma. Aqui, ele está tentando lhe atacar através da cerca. E aqui, ele está tentando lhe agarrar no elevador. Se as interações parassem por aqui, eu não teria nenhum problema. Mas durante a invasão no hospital, eu não pude ignorar o fato de que o mesmo zumbi aparece diversas vezes. Mais uma vez, posso estar enganado, mas eu contei 5 vezes onde notei que estava atirando no mesmo inimigo. Os problemas ainda se intensificam quando você repara que, de repente, todos os zumbis explodem após serem mortos. O contraste é impossível de ignorar, já que em todas as outras partes do jogo, os cadáveres de zumbis que você mata permanecem no chão. E fica óbvio que isso só acontece aqui pela tentativa do jogo conservar memória. Além disso, vários zumbis ficam parados do lado de fora do prédio, sem poderem ser atingidos e se movimentando em um frame rate mais baixo. O que é impossível de não perceber, já que você consegue chegar bem perto das janelas com facilidade. Não faço ideia de como um problema tão perceptível chegou na versão final do jogo. Essa sequência parece ter sido feita com o único objetivo de atrasar o jogador o máximo possível para que ele não termine o jogo tão rápido. Deixando claro que os desenvolvedores não tiveram muito tempo para pensar em como fazer esse instante funcionar tão bem quanto deveria. Falo isso com certeza absoluta, pois sei que soluções mais eficientes podem ser encontradas. E se você não acredita em mim, o que você está fazendo? Vai jogar Resident Evil 4? Enquanto estamos falando do hospital, é interessante discutir a próxima área do jogo, o laboratório secreto. Esse é outro momento que me fez questionar se os desenvolvedores tiveram o mesmo tempo para finalizar o desenvolvimento do jogo ou se eles tiveram que usar a primeira sugestão possível. O fato da instalação secreta da Umbrella se chamar Nest 2 já é absurdo bastante para saber que nem para pensar em um nome diferente do usado no remake de Resident Evil 2 o time teve tempo. Mas pior ainda é quando você pensa no contexto da existência e funcionalidade da estação. Para o jogador, não é segredo algum que a Umbrella está por trás de todos os problemas que ocorrem durante o jogo. Só que fica subentendido que poucas pessoas sabem sobre essa influência que a companhia farmacêutica tem sobre a cidade. É certo que pessoas específicas
como o comandante da polícia, estão sendo subornados pela Umbrella para manterem segredo a respeito dessa influência. O que justifica a dificuldade que Chris e Jill tiveram para provar que os eventos de 2 meses atrás foram reais. É por isso que acredito que o público geral também não está ciente dessa influência. Do contrário, não faria sentido algum fazer de tudo para que os membros dos Stars fossem tratados como loucos após voltarem das montanhas Arklay, dizendo que os mortos voltaram à vida. Esse seria o momento perfeito para voltar para aquela área que deveria existir antes da chegada ao hospital, que iria lhe guiar para uma instalação secreta da Umbrella, criando mais contexto para sua existência. Afinal, subtende-se que o envolvimento da empresa farmacêutica com a produção do T-Vírus precisa ser mantido em segredo, e por isso, seus laboratórios precisam ser escondidos do público geral. A existência do laboratório abaixo do hospital me faz supor duas coisas. Ou a Umbrella pagava os membros do hospital, incluindo enfermeiras, secretárias, cozinheiros e zeladores, para manter em segredo, ou os desenvolvedores não faziam ideia de onde começaram a colocar a última sequência do jogo, e não queriam separá-la por mais uma tela de loading. O comentário de Jill a respeito da situação é uma tentativa interessante de fazer com que o jogador ignore esse aspecto, e aceite qualquer coisa que eles estiverem preparando, sem fazer muitas perguntas. How is it no one in the hospital ever noticed all this? Dentro do laboratório, os inimigos são os mesmos encontrados anteriormente, com a exceção de um zumbi praticamente invencível, que lembra o Regenerator de Resident Evil 4, só que sem seus sons característicos. A ideia aqui é jogar todos os tipos de inimigos de uma vez em cima do jogador, um conceito comum em outros jogos. Mas, enquanto a variedade dos inimigos não é algo que afeta o jogo negativamente, o mesmo não pode ser dito do motivo de você permanecer nesse lugar. Essa área é dividida em duas partes. Na primeira, você tem que procurar por 3 fusíveis para acionar um elevador. E na segunda, você precisa encontrar 2 compostos para produzir a vacina para o T-Vírus. Enquanto que esse tipo de design é famoso na série, onde você precisa ir e voltar para os mesmos lugares com o objetivo de progredir na história, essa sequência em particular me faz questionar a decisão dos desenvolvedores. O que é interessante, já que se essa mesma filosofia fosse aplicada para uma área maior, como o começo do jogo, eu iria vê-la como algo positivo, mas aqui eu tenho uma impressão diferente. O fato de que ambas as sessões são restritas a 2 áreas relativamente curtas, sem a presença de checkpoints, que até então eram bastante generosas, me faz pensar que o motivo para essa parte do jogo ser desse jeito não é para evocar aquele conceito antigo, característico dos jogos clássicos, mas sim para tentar fazer com que o jogador demore um pouco mais para finalizar o jogo. Além disso, deixar o objetivo principal da história de lado em favor de um novo, que aparece repentinamente, não parece ser uma boa ideia. Especialmente quando você pensa que o jogo irá tomar uma direção diferente, quando esse lhe obriga a perseguir uma possível vacina, mas no final, decide que o remake não pode andar com seus próprios pés, e precisa seguir a história original, mesmo que nada disso faça sentido. Em particular, eu não consigo encontrar justificativa alguma para Nikolai destruir a vacina, já que isso vai de encontro com tudo que o personagem representa durante todo o jogo, especialmente quando você leva em consideração que mesmo que a empresa onde ele trabalha não tenha interesse, é fácil imaginar que muitas outras iriam ter. Alguém que está no negócio para ganhar dinheiro não iria simplesmente destruir a suposta última cura para uma arma biológica tão perigosa quanto o T-Vírus. É bom deixar claro que eu não sou contra essa ideia em particular. Eu até gosto de pensar que uma cura existe, e qual seria a implicância disso nos eventos futuros. Mas, a meu ver, Nikolai tinha o potencial para ser um vilão muito melhor do que o que temos no produto final.
acabando por não ser tão bem utilizado durante a história, e seu envolvimento parece ter sido deixado de lado por tempo demais, resultando em um final anticlimático que tenta ao máximo copiar o final original. Acredito que não preciso nem dizer que o jogo original não tem nenhum dos problemas que citei. A área entre o hospital e o laboratório secreto da Umbrella é separada por uma seção intermediária, o parque. Essa parte em particular serve como uma pequena pausa entre o momento em que você recupera o controle de Jill e os confrontos finais contra a Nemesis que lhe aguarda na Dead Factory, a área final do jogo. O lugar também é onde você irá enfrentar a Grave Digger, uma minhoca gigante. Honestamente, eu não sinto tanta falta desse chefe no remake, já que a luta em si não é tão indispensável para o contexto da história, além do inimigo não ser tão memorável quanto o Nemesis, mas é fácil reconhecer o motivo da luta fazer tanta falta, já que essa parte é uma dentre diversas outras que a versão mais nova preferiu cortar do produto final. É difícil não sentir falta quando tem tanto faltando. Ao contrário do que acontece com o parque, a Dead Factory é uma das partes que mais fazem falta no remake. O que faz esse lugar ser tão interessante não são os acontecimentos que ocorrem quando Jill está passando por lá, mas sim o que fica subtendido sem linha de diálogo algumas. O nome do lugar me faz pensar que a instalação foi abandonada pela Umbrella há bastante tempo, e ela era utilizada pela empresa para conduzir seus experimentos ilegais nessa parte reclusa da cidade. Ou ainda, caso você queira ser mais literal, o lugar recebeu esse nome por ser casa de diversas pilhas de corpos espalhadas em uma sala que tem o propósito de descartá-los em ácido, numa tentativa de acabar com evidências que os incriminavam. Uma das melhores sequências acontece aqui, ilustrando aquelas cenas subtendidas que eu havia comentado. Você está a caminho do fim do jogo, após ter derrotado o Nemesis no que parece ter sido a última vez, já que ele foi jogado em uma piscina de ácido. Tem uma bomba nuclear em direção à cidade, e seu tempo está acabando. As chances de perceber isso na primeira vez passando pelo lugar é baixa, mas caso você preste atenção no cenário da sala anterior à última luta, você vai ver 2 soldados e um Tyrant mortos no chão. Dentro da sala que contém a Railgun, mais soldados e Tyrants estão presentes, o que deixa claro que um confronto entre ambos ocorreu aqui. Um desses Tyrants se transformou, da mesma forma que ocorre em Resident Evil 2, e é esse cadáver que um Nemesis praticamente destruído irá devorar, sofrendo sua última mutação. Só por ver algumas imagens, você sabe que a única forma de Nemesis derrotar sua adversária é se ele unir forças com o Tyrant do jogo anterior, mostrando que mesmo sozinha, Jill é capaz de acabar com ambos os monstros de uma vez só, deixando claro que ela é muito mais capaz que Leon e Claire, afinal, ela é um membro dos Stars. Além disso, a presença dos soldados deixa implícito que o governo estava ciente dos experimentos da Umbrella, mostrando que ambos têm uma conexão que os jogos não deixam clara. E mais ainda, aqueles outros Tyrants que estavam no helicóptero que derrubou o Mr. X na delegacia de polícia no jogo anterior, podem ser os mesmos que morreram aqui. O que é fascinante é o fato de tantos acontecimentos terem sido revelados para o jogador sem nenhuma linha de diálogo. É desapontante saber que tanto foi cortado do remake, e uma das partes que mais fazem falta é a pequena aparição de Barry. No final considerado verdadeiro da versão original, é ele quem vai salvar Jill em um helicóptero, o que faz bastante sentido quando você leva em consideração o fato de que Barry estava devendo um favor enorme para Jill, depois dos acontecimentos de Resident Evil 1. É interessante pensar que mesmo com tanto a perder por conta de sua esposa e filhas, ele está disposto a arriscar sua vida para salvar sua colega de trabalho, retribuindo o favor que ficou lhe devendo e dando a conclusão satisfatória para a relação entre os dois. Stars. Não tem como falar sobre Resident Evil 3 sem falar sobre Nemesis. E como a dinâmica entre a protagonista e o antagonista do jogo
foi afetada no remake. Os problemas não demoram muito para aparecer, estando presentes desde sua introdução. Ainda no seu apartamento, Jill recebe um telefonema de Brad para lhe informar que ela precisa fugir. E nesse momento, após quebrar a parede, Nemesis aparece. Enquanto que é fácil entender o motivo dessa introdução ocorrer o mais rápido possível, uma vez que os desenvolvedores sabem que a luta contra o monstro que deve lhe perseguir durante todo o jogo é o foco da história, essa introdução é o começo do problema principal que afeta o remake, a falta do foco no aspecto principal da história, a necessidade de fugir. O design que define o jogo inteiro é quebrado na primeira interação entre os dois, já que não faz sentido algum tentar atirar numa coisa que acabou de destruir uma parede de concreto com tanta facilidade. Você pode tentar argumentar que é natural que Jill tente se defender em uma situação tão absurda. Afinal, ela sobreviveu ao incidente da mansão derrotando o Tyrant em Resident Evil 1. Mas mesmo naquele instante, ela precisou usar um lança-foguetes. Só que algo que faz menos sentido ainda é o fato de que essa é a primeira de muitas vezes durante todo o jogo onde Nemesis irá agarrar Jill, podendo acabar com ela a qualquer momento, mas decidindo jogá-la para longe ao invés disso. Chega a ser engraçado ver Nemesis agarrar Jill pela cabeça, jogando-a no chão, para tentar esmagá-la com sua bota. Isso acontece no seu apartamento, na saída dos esgotos, antes da luta com o lança-chamas, e pior ainda, após ele ter sofrido sua primeira mutação, depois da luta na Torre do Relógio. Depois de sua mutação, a situação é ainda mais estranha, já que Nemesis é forte bastante para se propulsar do rio até a ponte, quebrando-a no processo, e ser rápido o suficiente para correr do lado das paredes. Mas ao agarrar Jill, ele de repente não tem força suficiente para esmagá-la com uma garra, precisando por algum motivo trazê-la para perto de si. Por outro lado, a introdução de Nemesis no jogo original causa um impacto marcante no jogador. Acredito que essa é uma das cenas que são inesquecíveis para qualquer um que tenha assistido pelo menos uma vez, ao passo em que não conheço ninguém que tenha jogado a versão original e tenha esquecido desse momento. Jill! Brad! We've got Jill! Help! No! O motivo para a cena funcionar é por ela ser uma combinação entre os acontecimentos prévios, tanto no quesito história quanto no quesito gameplay. Tudo acontece para enfatizar o aspecto principal da versão original, a necessidade de escapar. Não é à toa que no Japão, o título original é Biohazard 3: A Última Fuga. Entender o motivo desse impacto é essencial para compreender quão ruim foi o tratamento de Nemesis no remake. Para isso, você precisa saber que o detalhe marcante funciona em dois níveis. Primeiro, para os jogadores que estão jogando pela primeira vez, e para aqueles que já têm o conhecimento prévio dos acontecimentos de Resident Evil 1 e 2. A princípio, a cena é bastante brutal, mesmo com o pouco contexto que lhe é dado até esse ponto da história. Jill acaba de testemunhar seu colega de trabalho sendo morto sem remorso algum, mesmo estando ferido e pedindo ajuda. E agora, a mesma criatura que fez isso está caminhando na sua direção. O jogador tem apenas uma certeza: se você falhar, seu destino será o mesmo de Brad. E a criatura não mostra sinal algum de parar até conseguir. Só que, se você tiver um pouco mais de contexto, a cena é ainda mais impactante.
você já deve saber que Brad é importante para a história, por conta do seu envolvimento com o incidente da mansão. Mas também é interessante saber que Brad é um zumbi especial na versão original de Resident Evil 2. Se você chegar na entrada da RPD sem obter itens e descer as escadas, você irá encontrar Brad guardando uma chave secreta, responsável por abrir um armário dentro da delegacia, que contém roupas alternativas para Leon e Claire. Mas você não faz ideia do motivo que o fez chegar até aqui. Enquanto que sua aparição não faz sentido algum durante sua passagem pela RPD em Resident Evil 2, a explicação está em Resident Evil 3, uma vez que Brad foi morto nesse mesmo lugar pelo próprio Nemesis. Agora que você sabe a respeito da diferença entre as duas versões da introdução de Nemesis, é importante compreender também quão drástica foi a mudança do gameplay envolvendo seu perseguidor. No remake, você precisa lidar com Nemesis 5 vezes, sendo 4 delas lutas obrigatórias. Mas a primeira vez, quando Nemesis está lhe perseguindo pelas ruas de Raccoon City, é sem sombra de dúvidas a melhor dessas interações. É uma pena saber que a melhor parte do jogo dura cerca de 20 minutos. Para que fique mais claro, estou falando do momento em que Nemesis aparece pela primeira vez depois da introdução. Do momento em que você está saindo da usina de energia elétrica até o momento em que você retorna para a estação, agora que o trem elétrico está ligado. O motivo para essa parte do jogo, mesmo sendo tão curta, ser tão marcante, é por ela representar claramente o design do jogo original. Esse momento é criado para lhe apressar o máximo possível. Uma criatura altamente resistente e bem mais rápida que você está lhe perseguindo sem dar sinal algum de que vai parar. Para colocar em perspectiva, o mesmo ocorre no jogo original, durante um período de 1 hora, onde em uma única jogada você pode encontrar Nemesis na estação de polícia, no restaurante, na usina elétrica e em um beco estreito a caminho do trem elétrico. Um jogador despreparado vai ser facilmente pego de surpresa, fazendo com que, no mínimo, ele receba algum dano, ou no máximo, perca todo o seu progresso. A atenção para os pequenos detalhes durante as interações com Nemesis no jogo original são impressionantes. E se eu fosse falar sobre todos esses detalhes, o vídeo seria bem maior do que já é. Então, deixe que eu lhes explique pelo menos um deles. O primeiro encontro com Nemesis na RPD é o mais difícil do jogo. Pergunte para qualquer design de jogos e ele vai lhe dizer que a melhor opção, provavelmente, é começar com a dificuldade mais baixa e aumentá-la de acordo com o progresso da história. Só que esse não é o caso aqui. Caso você tenha explorado a cidade com cuidado, sem tomar muito dano, e tenha economizado munição, você vai ter 3 itens para recuperar seu HP por completo, uma shotgun com 14 cartuchos, sua pistola com mais ou menos 50 tiros e uma faca. Só que, a não ser que você seja um jogador experiente, essa quantidade de munição e itens de cura não são o bastante para acabar com Nemesis com facilidade. Especialmente se você considerar o fato de que ele é bem mais rápido que Jill e resistente a todos os seus tiros. Você tem um confronto onde suas chances de escapar com vida são praticamente zero. Mas qual o motivo disso acontecer? Bem, essa é a forma que o jogo escolhe para lhe ensinar que a melhor opção para lidar com Nemesis é sempre fugir. Mas a parte brilhante aqui é o fato do jogador ter que aprender isso sozinho. Seu primeiro intuito deve ser tentar lutar contra o monstro, mas ao perceber que não é possível, ocorrendo a possibilidade de morrer uma vez no processo, você chega à conclusão de que fugir é a decisão mais viável. Afinal, um pouco mais de exploração durante esse estado de pânico vai lhe mostrar que nenhuma das 2 portas da delegacia está trancada, mesmo depois da luta começar. A melhor parte disso tudo é que o jogo não lhe aponta em direção alguma. Ele confia em você para analisar a situação, testar suas estratégias e decidir qual a opção mais viável. Algo que nos dias de hoje parece não ser possível. No remake, as lutas obrigatórias contra Nemesis deixam claro, pelo menos para mim, que nenhuma delas foi pensada além do seu conceito mais básico.
A luta com o lança-chamas, por exemplo, utiliza o clichê de que você tem que atirar nas costas de quem o carrega, e só deve ter sido feita por servir como uma set piece, aqueles momentos criados intencionalmente para impressionarem o jogador. Nesse caso, ela parece existir para mostrar quão bem a RE Engine consegue renderizar fogo. A seção com a bazuca está presente em um segmento linear e numa perseguição, e quando combinados, devem durar por volta de 5 minutos, e provavelmente estão no jogo para que, de alguma forma, Nemesis carregue sua arma mais icônica. Eu não duvidaria se essas pequenas partes tivessem sido adicionadas de última hora, já que o clímax da luta contra Nemesis, antes de sua mutação, é claramente a luta com o lança-chamas. Ainda tenho bastante para falar a respeito das próximas lutas contra Nemesis, mas pretendo mudar um pouco minha perspectiva. Essa parte não se chama Jill vs Nemesis à toa, e se você prestou atenção, você sabe que comecei essa sessão falando sobre a dinâmica entre a protagonista e o antagonista do jogo. Mas até agora, eu falei bastante sobre o antagonista, mas o que seria de um remake de Resident Evil 3 se não falássemos sobre Jill Valentine? It all began as an ordinary day in September. An ordinary day in Raccoon City. A city controlled by Umbrella. No one dared to oppose them, and that lack of strength would ultimately lead to their destruction. I suppose they had to suffer the consequences of their actions, but there would be no forgiveness. If only they had had the courage to fight. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Não há dúvida que Resident Evil 1 é um dos melhores jogos de terror de todos os tempos. Mesmo não sendo o pioneiro do gênero, não tem como negar sua influência sobre tantos outros jogos que foram inspirados por ele com o passar dos anos. Particularmente, não consigo pensar em Resident Evil 1 sem pensar em Jill Valentine. O que é interessante, já que ela compartilha o papel principal com, supostamente, o personagem principal da série, o famoso Chris Redfield. O que me faz preferir Jill ao invés de Chris é sua caracterização, uma vez que a história do jogo original é praticamente a mesma para ambos os personagens. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Quando você joga com Chris, a história acontece através dos olhos de um policial que está em uma situação absurda, mas que está preparado para lidar com seja lá o que estiver acontecendo. E aos poucos, ele acaba descobrindo que seu superior, Albert Wesker, sabe bem mais do que aparenta. Esse conflito dá o pontapé inicial para o confronto entre os dois, que tomará o centro de diversos jogos futuros da série. Por outro lado, Jill começa o jogo como uma pessoa comum, assustada com os acontecimentos testemunhados na mansão e, muitas vezes, precisando da ajuda do seu companheiro de equipe, Barry Burton, para superar as dificuldades que encontra durante sua jornada de sobrevivência.
A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Você pode ver essa diferença entre os dois de uma forma bem mais clara em uma cena exclusiva do remake de Resident Evil 1, quando ambos matam um zumbi dentro de um banheiro. Por um lado, Chris ignora o acontecimento. E por outro, Jill não consegue aguentar o que está vendo, tendo que ir vomitar. É interessante pensar que o diretor e criador de ambas as versões, Shinji Mikami, estava ciente dessa diferença e resolveu usar essa nova cena para deixar essa particularidade mais clara, uma vez que esse contraste é justamente o que faz com que Resident Evil 1 seja um jogo tão único. Se fosse para definir a jornada de Jill no primeiro jogo com a única palavra, eu usaria superação. E esse exato ponto é o que faz sua jornada em Resident Evil 3 ser exponencialmente incrível, já que agora, se eu fosse aplicar o mesmo conceito para a jornada da personagem, eu usaria resiliência. Durante sua estadia em Raccoon City, no terceiro jogo da série, todas as chances de Jill escapar com vida vão ser destruídas. O jogo irá tentar ao máximo fazer com que o último membro dos Stars seja aniquilado. Mas é aí onde a resiliência aparece. Não importa quão difícil, quantos monstros apareçam, e agora sem a ajuda de ninguém, Jill nunca vai desistir. Seu objetivo é deixado claro desde o princípio. Ela vai escapar da cidade com vida. Morrer não é uma opção. Uma das coisas que mais me deixaram desapontado quando terminei o remake foi essa mudança da caracterização de Jill, uma vez que é ela quem segura a história inteira do jogo. Um dos momentos em que essa mudança fica mais clara é durante a luta na Torre do Relógio. Mais cedo, eu lhe expliquei o que acontece quando Jill consegue reativar a Torre do Relógio, chamando a atenção do helicóptero que é destruído por Nemesis. Na versão original, essa é a primeira vez que a luta com seu perseguidor é obrigatória, e eu gosto de tudo sobre essa luta. O jogo não só lhe obriga a lutar, mas também lhe coloca na pior posição possível. Nemesis, durante uma cena antes do começo da luta, infecta Jill com um vírus, e até o momento, nenhuma cura é conhecida pelo jogador, o que indica que sua jornada está perdida e que ela cedo ou tarde irá virar um zumbi. O jogador é obrigado a lutar contra Nemesis nesse estado. A infecção de Jill não funciona como um status de envenenamento comum, em que você fica perdendo HP, mas o jogo lhe obriga a ficar a luta inteira no status de cuidado, reduzindo sua velocidade, enquanto Nemesis continua com toda sua força normal, com todo seu HP e possivelmente usando sua própria bazuca. A forma que o jogo tenta ao máximo colocar Jill na pior situação possível, enquanto lhe obriga a enfrentar seu perseguidor pela primeira vez, é fantástica, mostrando que mesmo no seu pior estado, Jill ainda é superior a Nemesis, uma vez que mesmo estando infectada, seu inimigo não consegue acabar com ela. Além disso, ela só perde a consciência depois do fim da luta, após forçar seu inimigo a tentar fugir, mas não conseguir, por ter sofrido muito dano. Não acredito que existe uma forma melhor de mostrar quão superior Jill é em relação a Nemesis. Essa luta serve para deixar claro para o jogador que ela é capaz de acabar com a criatura. E é depois dela que Nemesis sofre sua primeira mutação, para tentar alcançar e acabar com a heroína, o que faz sentido. No remake, Nemesis sofre a transformação antes de a luta acontecer, deixando claro que o que lhe obrigou a chegar nesse ponto foi a explosão do trem que ocorreu há pouco tempo, causada pela granada de Mikhail, fazendo com que tanto o jogador quanto a própria Jill não tenham influência alguma sobre esse acontecimento. Pior ainda, o motivo que a faz ser infectada na nova versão é um simples descuido. Após a luta acabar, o jogador é obrigado a ignorar o corpo de Nemesis e seguir em frente. Nesse momento, em que Jill está de costas, a criatura lança um projétil e a infecta, lhe fazendo desmaiar em poucos instantes. Minha impressão
é que tudo que os desenvolvedores levaram em consideração foi a parte mais superficial da premissa, em que Resident Evil 3 é um jogo em que a protagonista é infectada pela criatura que a persegue. Mas esqueceram que o foco do jogo está na luta pela sobrevivência, na necessidade de escapar da cidade e na persistência necessária para alcançar objetivos supostamente impossíveis para qualquer um, exceto Jill Valentine. A pior parte é que essa caracterização errônea continua pelo resto do jogo. Eu não consigo entender o motivo do remake fazer com que Jill perca a consciência após ter sido infectada, quando a versão original reforça mais ainda a mensagem de perseverança de que, diferente dos outros infectados, ela ainda vai continuar lutando e resistindo até o último instante, até que Carlos obtenha a vacina. Sem contar que a conversa entre ambos na pequena capela na Torre do Relógio tem um tom bastante pesado, terminando com Jill sugerindo que, caso ela se transforme, Carlos precisará fazer o que precisa ser feito, sugerindo que a personagem prefere morrer segundo seus próprios termos. If I turn into a zombie, don't hesitate. I want your word that you'll kill me. É uma pena que o remake tenha preferido omitir essa conversa, já que ela cabe perfeitamente no tom realista que a nova versão procura alcançar, além de optar por mantê-la desacordada por toda a sessão do hospital. Talvez para justificar o sonho em que ela se vê obrigada a atirar em Carlos, prestes a se tornar um zumbi. Mas eu diria que essa mudança não vale a pena, já que não serve para aprofundar a personagem de Jill, além do simples conceito de ela se importa com ele, que não é nada mais que um clichê. As coisas pioram mais ainda quando você lembra que a introdução do jogo mostra uma Jill disposta a tirar sua própria vida caso se transforme, fazendo com que a preparação para essa cena já esteja presente no próprio jogo. O próximo sinal de que a caracterização da protagonista no remake não é tão boa quanto foi na versão original acontece na próxima vez em que o vilão e a heroína são obrigados a lutar. Ambas as lutas acontecem no mesmo tipo de arena e funcionam respeitando a mesma ideia. O jogador precisa acabar com Nemesis jogando-o em uma piscina de ácido. Mas é interessante perceber como ambos os conceitos são representados de formas tão diferentes nas duas versões do jogo. A luta original funciona com a mesma filosofia anterior. Você entra em uma sala e uma cena toma início. A porta que você acabou de passar é trancada automaticamente e uma contagem regressiva começa. 4 minutos. É o tempo necessário para que o sistema de limpeza da fábrica seja acionado. E tudo que está aqui dentro será jogado para uma piscina de ácido. Mas por seu azar, você não é o único aqui. Nemesis está pronto para acabar com você após ter sofrido sua mutação, ficando ainda mais forte do que era no seu último encontro. A cena continua e você é ensinado que pequenas manivelas na lateral da sala podem ser usadas para acabar com a criatura. Tudo isso enquanto o tempo está passando, fazendo com que a luta comece quando você já perdeu cerca de 30 segundos do período disponível. Caso você tenha se preparado bem, a luta em si não é tão difícil. E para um jogador experiente, é possível ser completada apenas usando uma faca e as alavancas espalhadas pela sala. Mas não tem como ignorar a tentativa do jogo de aumentar a tensão ao máximo possível, fazendo com que Jill não apenas tenha que ser mais resistente que a criatura que a persegue, mas agora ela precisa fazer tudo isso dentro de um certo tempo. Acredito que esse conceito é fantástico, provando mais uma vez que o membro dos Stars consegue ser superior independente do que aconteça. Além disso, vale lembrar que mesmo após derrotar Nemesis, você ainda precisa pegar um cartão dentro da sala e escapar de lá, dentro dos mesmos 4 minutos, fazendo com que a possibilidade de você ter derrotado a criatura e morrer em seguida não seja impossível de acontecer. Por outro lado, a forma com que a luta acontece no remake me faz pensar se talvez o objetivo dos desenvolvedores seja outro, totalmente diferente do que era na versão original, já que aqui é onde ocorre uma das mudanças mais drásticas em relação à sua versão original
no que diz respeito à forma com que a luta acontece. Dessa vez, um Nemesis parecido com o que você enfrentou na Torre do Relógio lhe ataca, fazendo com que ele caia em uma arena e que Jill fique suspensa, prestes a cair também. É aí que Nikolai aparece para roubar a vacina que você havia preparado e lhe informar que Jill precisa lutar contra a criatura para que ele possa colher dados de combate entre ambos. E se ela seguir suas ordens, ele irá devolver o que havia roubado. A luta tem seu princípio, agora sem nenhuma contagem regressiva. E assim que você consegue derrubar Nemesis uma vez, Carlos irá aparecer para lhe informar que estará lhe ajudando, acionando pequenos containers de ácido presentes por todo lugar. No fim, quando Nemesis está incapacitado, Carlos ajuda Jill a sair da arena, informando-a que ele irá jogar ácido em todo lugar para transformar o monstro em gosma. Meu problema com essa luta tem a ver com a forma com que o jogo faz com que Jill seja um agente passageiro durante todo o acontecimento. Ela não só é obrigada a lutar por razões externas ao seu objetivo principal, que é escapar da cidade, mas durante a luta ela ainda recebe ajuda, o que é confuso, considerando o fato de que esse Nemesis é praticamente o mesmo, com exceção do seu braço esquerdo que lhe dá acesso a um novo tipo de ataque. Mas tirando isso, Jill já havia conseguido derrotar a criatura antes, fazendo com que sua necessidade de receber ajuda não faça muito sentido. Tudo que isso faz é reduzir aquele conceito de resiliência, essencial para o seu personagem em Resident Evil 3. Bom, ainda temos uma luta para falar. E uma certeza em um remake de Resident Evil 3 é que a última transformação ocorre depois de o seu perseguidor ter sido banhado em ácido. Para ser honesto com vocês, eu não sei como a criatura que foi banhada em ácido, supostamente se dissolvendo no processo, acaba se transformando em um monstro ainda maior do que era originalmente. A luta em si é praticamente um teste para você mostrar que sabe utilizar a esquiva de emergência. Todos os seus ataques são telegrafados, para fazer com que se esquive deles com mais facilidade. E caso seja atingido, o dano é absurdamente alto. O que você tem que fazer durante a luta é parecido com o jogo original, onde você tem que carregar e usar uma railgun, só que dessa vez, Jill consegue erguer a arma com seus próprios braços. Uma visão altamente absurda, mesmo para a série, em que um dos personagens luta contra uma pedra gigante dentro de um vulcão. Minha maior decepção no remake aconteceu quando derrotei o último Nemesis. Eu estava esperando o momento mais glorioso da série, o momento que é tão satisfatório que me faz querer voltar para o jogo original mais uma vez só por lembrar dele. É claro que estou falando da frase que Jill fala antes de acabar com Nemesis de uma vez por todas. O que me deixa mais confuso é que no remake, toda a construção para o momento está aqui. O monstro está derrubado no chão, sem conseguir se mover. Ela está carregando uma arma maior do que ela mesma, caminhando devagar na sua direção, para então colocar a arma na sua boca e dizer: Next time, take the fucking hit! A frase usada no remake é legal. É uma piada com o fato de que Nemesis é o seu perseguidor. Eu entendo. Só que a frase original é tão absurdamente perfeita que eu não faço ideia de como alguém consideraria mudá-la. Para entender o motivo de eu fazer tanta questão por conta da substituição de uma única frase, é necessário entender o contexto em que ela é usada. Você passa o jogo inteiro sendo perseguido por um monstro aparentemente impossível de ser derrotado. Não importa quanto você corra, se esconda ou quantas vezes você o derrote, ele continua lhe encontrando novamente, tentando lhe matar de novo. Ele matou seu colega de trabalho, sobreviveu a uma explosão
conseguiu retornar depois de ter sido eletrocutado, destruiu sua escapatória da cidade, sobreviveu depois de ter sido jogado em ácido e continua vivo após ter sido explodido por uma railgun enorme. Tudo isso enquanto ele repete a mesma palavra. Enquanto você tenta escapar, já que tem uma bomba nuclear a caminho da cidade e vai pulverizar tudo em segundos, seja lá o que estiver sobrando dessa criatura lhe ataca uma última vez. E olhe, eu sei que a opção de ignorar o monstro e continuar fugindo é a mais lógica, mas depois do inferno que a criatura lhe fez passar, só existe uma única opção correta: destruir o monstro. You want stars? I'll give you stars. Pior ainda, é que não é como se a frase tivesse sido removida do remake. Ela ainda está presente, mas agora acontece em um lugar totalmente aleatório, sem o contexto que tinha antes. Um pouco antes de você entrar nos esgotos pela primeira vez. Come on, you creepy ass stalker! You want stars? I'll give you stars! Para piorar mais ainda, é muito fácil ser atingido por Nemesis nesse momento, interrompendo o diálogo de Jill, fazendo com que haja uma chance enorme de que jogadores desatentos não ouçam a frase mais icônica do jogo. A essa altura, o motivo do remake ter tido tantos problemas já deve ter ficado claro para você. Tudo o que discutimos até agora aponta para uma única direção. O jogo foi lançado cedo demais e deveria ter ficado mais tempo no seu período de desenvolvimento. Entretanto, tudo o que falamos até agora serviu para mostrar os efeitos dessa pressa, mas também é importante discutir o motivo para ela existir. E para entender esse motivo, precisamos falar sobre o sucesso do remake de Resident Evil 2. Uma das críticas mais frequentes a respeito do remake tem a ver com a forma com que Nemesis foi utilizado, e quão pouco ele, de fato, lhe persegue no decorrer da história. Bom, se você jogou o Resident Evil 3 original, você sabe o quão intensos são os encontros com Nemesis, e o quanto a experiência do jogo está ligada a esses momentos em que você continua se perguntando: How did he find me? Comparar o Nemesis original com o do remake chega a ser absurdo, já que as perseguições da versão mais nova são absurdamente restritas. Mas por que isso aconteceu? Acredito que a resposta dessa pergunta se encontra em Resident Evil 2. Um dos aspectos mais famosos no remake do Resident Evil 2 foi a implementação do Mr. X. Afinal, um inimigo indestrutível que está lhe perseguindo, mesmo quando você não está por perto, é um conceito genial para qualquer jogo de terror. Olhando para esse conceito de forma isolada já é incrível, uma vez que o jogador nunca pode baixar sua guarda. Mas mesmo assim, acredito que o sucesso tenha sido maior ainda por conta de quão melhor o Tyrant é no remake, quando comparamos com sua versão original. No Resident Evil 2 original, o inimigo também existe e também lhe persegue, mas com alguns poréns. Ele fica restrito ao segundo cenário e aparece por volta de 6 vezes durante todo o jogo. Fora isso, ele não só é fácil de ser derrotado, alguns tiros de shotgun ou lança-granadas são suficientes para incapacitá-lo, como também pode ser evitado facilmente por se restringir às salas em que aparece.
Por isso, o sucesso foi tão grande, já que os desenvolvedores do remake de Resident Evil 2 decidiram transformar o Mr. X numa força indestrutível. Agora, todas as restrições não existem. Você vai encontrá-lo no primeiro cenário e do momento em que você o encontra até o momento em que a história lhe obriga a deixar escapar, ele sempre vai estar lhe perseguindo, sem se preocupar com portas ou inimigos no seu caminho. A parte mais aterrorizante é o barulho dos seus passos chegando mais perto, enquanto você está preocupado em lidar com outros problemas. Ele nunca vai desistir. E se você se descuidar por um instante, ele vai lhe acertar. Para completar, caso você decida jogar o segundo cenário no remake, a perseguição ocorre mais cedo ainda, praticamente no começo do jogo, aumentando muito mais os níveis de tensão. No remake, os desenvolvedores propositalmente tentaram expandir nas antigas restrições, criando um inimigo indestrutível, que existe com o único propósito de estressar o jogador o máximo possível. E é aqui onde o problema aparece. Não há dúvida que o Mr. X foi um sucesso para os fãs da série, e para os fãs de jogos de terror em geral. Entretanto, tenho certeza que boa parte dos jogadores detestou essa ideia, e provavelmente desistiu de jogar Resident Evil 2 após sua introdução. Afinal, nem todo mundo consegue lidar com tanta pressão. E tenho certeza que esse pensamento foi levado em consideração durante o processo de desenvolvimento de Nemesis para o Resident Evil 3. Quando você pensa a respeito, tudo faz sentido. Por que não levar em consideração o feedback do jogo anterior durante o desenvolvimento do jogo atual? É claro que Nemesis e Mr. X estão ligados, já que ambos funcionam, mais ou menos seguindo o mesmo propósito, chegando até a dividir as mesmas animações. Esse é o motivo principal para Nemesis, no remake, ser desapontante, e eu não ficaria surpreso se existisse uma versão teste do jogo onde as perseguições contra Nemesis fossem mais intensas, mas que acabaram sendo cortadas depois do lançamento de Resident Evil 2. Além do encontro com Nemesis, a dificuldade do jogo inteiro também foi afetada. É certo que o design de Resident Evil 3 faz com que ele seja naturalmente mais fácil que Resident Evil 2, uma vez que o combate do jogo parece ter sido focado nas lutas contra os chefes, com os inimigos normais estando presentes em áreas menos claustrofóbicas, e você obtendo novas armas com muito mais frequência. Uma mudança que tenho certeza que foi feita por conta do feedback do jogo anterior tem a ver com os checkpoints e as máquinas de salvar. Comparando a dificuldade intenso nos dois jogos, você repara que a punição é bem mais severa quando você morre em Resident Evil 2, já que nessa dificuldade os checkpoints são inexistentes e você é obrigado a encontrar Ink Ribbons para conseguir salvar seu jogo. A dificuldade existe de forma que seja o mais próximo possível de como era na versão de 1998. Por outro lado, Resident Evil 3 não só fornece checkpoints abundantes nessa mesma dificuldade, mas também elimina o uso de itens necessários para salvar o jogo. É importante deixar claro que a existência das dificuldades Pesadelo e Inferno, com a última eliminando os checkpoints, são irrelevantes para esse argumento, pois é impossível acessá-las na primeira vez em que você está jogando, fazendo com que exista a possibilidade de usar os bônus extras da loja que abre quando você termina a história pela primeira vez. Por conta disso, o balanceamento dessas dificuldades tem como base esses itens extras, já que a maioria dos jogadores irá utilizá-los durante suas passagens por essas dificuldades. Uma mudança bastante controversa tem a ver com a roupa clássica de Jill, com o fato de que sua mini saia foi substituída por um short. Muitos acreditam que essa decisão tenha sido feita por conta de uma suposta censura, mas não acredito que esse seja o caso. Acredito que essa é uma das alterações que mais deixam claro quanto o remake teve seu desenvolvimento apressado, bem como afetado
pelo sucesso de Resident Evil 2. Um detalhe importante é o fato de que o novo design utiliza uma calça, tentando evocar a mesma familiaridade da sua versão antiga em um tom mais moderno. Gostar ou não do novo design é uma questão subjetiva, que não vale a pena ser discutida aqui. Mas é importante lembrar que o jogo inteiro deve ter sido produzido levando esse design em consideração. Além disso, você tem a opção de obter uma roupa alternativa, que pode ser obtida após terminar o jogo. O uniforme clássico dos Stars, que Jill usou em Resident Evil 1. E considerando o fato de que a roupa é o primeiro item da loja, além de ser o mais barato, é fácil supor que boa parte dos jogadores que pretendem jogar o jogo mais de uma vez iria utilizá-la. Repare que tanto a roupa primária quanto a roupa alternativa apresenta Jill vestindo calças. Um outro aspecto elogiado pelos fãs de Resident Evil 2 tem a ver com quão boa foi a sua homenagem às roupas clássicas. Os modelos são fantásticos, e a roupa de Leon em particular é praticamente o que todos os fãs sempre quiseram ver, com seu modelo antigo sendo visto em gráficos modernos. Além disso, em uma atualização gratuita lançada após o lançamento do jogo, você tem a possibilidade de usar os modelos poligonais da versão original. Minha impressão é que a Capcom não esperava que as roupas clássicas fossem fazer tanto sucesso, o que me faz pensar que a roupa original de Jill não estava planejada para ser usada no remake, até esse sucesso ter sido levado em consideração. Mas aí é onde acontece um problema, já que o design foi feito tendo as roupas primária e secundária em mente. Só que, como ambas utilizam calças, o posicionamento da câmera, especialmente nas seções em que Jill precisa rastejar no chão, que são necessárias para esconder loadings, iria causar problemas óbvios. Por isso, a solução mais prática foi substituir a mini saia por um short. A última coisa que tenho para dizer se trata das escolhas presentes no jogo original. Eu nem sei como conseguir falar tanto sobre Resident Evil 3 sem citá-las. Afinal, elas são uma parte integral da experiência original. Acredito que elas não existem no remake por conta de um problema intrinsecamente ligado ao seu design, já que tenho certeza de que a versão mais nova não foi feita com a intenção de ser jogada mais de uma vez. É claro que a tentativa existe, afinal, ambos os jogos são extremamente curtos quando comparados com seu jogo antecessor. Só que o jogo original foi feito com consciência disso, e seu design funciona mais ou menos como um jogo arcade, fazendo de tudo para que o jogador tenha sempre experiências diferentes em cada uma de suas jogadas. O motivo para Resident Evil 3 Nemesis ser tão diferente dos outros jogos da série tem a ver com a liberdade que o time de desenvolvedores teve durante seu processo de produção, causando essa diferença bastante perceptível dentro da franquia. É curioso pensar que um dos melhores jogos da série foi feito praticamente por engano, uma vez que o time pretendia fazer um spin-off, focado em 3 mercenários diferentes. O que me faz pensar que não é à toa que a cena da Torre do Relógio parece tanto com o final da história, já que provavelmente seria ali que ela ia acabar. Não consigo imaginar como seria uma versão de Resident Evil 3 sem Jill como personagem principal, mas é fascinante saber que ela não foi a primeira opção durante o processo de desenvolvimento. Além disso, a versão original não iria ter nenhuma cena de CG, que foram adicionadas depois que a equipe soube que o spin-off seria transformado em um jogo da série principal, além de não ter a primeira sequência após a cena de introdução, que começa após Jill aparecer de uma explosão num beco sendo cercada por zumbis, e que foi criada para continuar com o ritmo frenético da cena anterior. Essa transformação obrigou os desenvolvedores a pensarem em forma de fazer com que seu projeto inicial fosse prolongado para poder cumprir uma certa expectativa que se espera da série principal. Foi aí que áreas como o parque e a Dead Factory foram adicionadas, bem como a adição da luta contra a Grave Digger, que foi retirada de um antigo protótipo chamado Resident Evil 1.9, onde o jogador iria retornar aos escombros da mansão Spencer, e uma luta
teria começo contra o inimigo lá. O único problema era que a história e gameplay dessa nova versão eram bastante curtos, especialmente quando comparados com Resident Evil 2. Então, para tentar solucionar esse problema, os desenvolvedores resolveram fazer o foco da experiência ser sua rejogabilidade, lhe dando vários motivos para terminar o enredo diversas vezes. O primeiro deles é o minigame que fica disponível depois de terminar o jogo uma vez, chamado The Mercenaries Operation Mad Jackal, que apesar de ser bem curto, é bastante desafiador. Você pode escolher entre um dos 3 mercenários, Carlos, Mikhail ou Nikolai. Seu objetivo é chegar no armazém, onde o jogo principal começa, partindo do trem elétrico e dentro de 2 minutos. É possível obter mais tempo derrotando inimigos ou salvando sobreviventes durante sua jornada. Sempre que você o concluir, independente de morrer ou não, sua recompensa é uma moeda que lhe dá acesso a uma loja que vende itens que podem ser usados na campanha principal. Os itens variam de uma bazuca que destrói Nemesis com 2 foguetes, até a opção de obter todas as armas da campanha com munição infinita. Além disso, você tem 5 roupas alternativas para Jill, que lhe são dadas dependendo da nota obtida no final do jogo, que variam de F até A. Embora não acredito que seja necessário discutir as diferentes formas de obter os diversos rankings possíveis, caso você queira obter o mais alto e desbloquear todas as roupas de uma vez, a forma mais simples seria terminar o jogo com menos de 2 horas e meia, sem salvar e na dificuldade mais alta. O terceiro motivo para terminar o jogo mais de uma vez são os epílogos, que, como seus nomes sugerem, são pequenas histórias mostrando o que aconteceu com cada um dos personagens principais da franquia, após a conclusão de seus respectivos jogos. No total, existem 8 deles, e para obter todos, é necessário terminar o jogo 8 vezes. No remake, a loja que abre após a conclusão da primeira jogada está presente, mas os pontos dessa loja estão ligados a desafios impostos pelo jogo. Ou seja, sempre que você concluir um desafio, por exemplo, derrote 2 zumbis com um único tiro, você vai ganhar uma certa quantidade de pontos, que quando acumulados, podem ser trocados por itens extras. Esses itens podem ser novas armas exclusivas para a loja ou a possibilidade de obter itens mais cedo durante a campanha. Eu consigo ver a tentativa dos desenvolvedores de incentivar os jogadores a terminarem o jogo várias vezes com desafios como derrote 2.000 zumbis. Mas como a história é sempre a mesma, independente de quantas vezes você jogar, não vai demorar muito para perceber que cada zumbi que você mata, o contador aumenta, forçando as pessoas mais sãs a farmar essas mortes de forma mais rápida, matando um zumbi e carregando um checkpoint. Falo pra você de forma sincera quando digo que não acho que o problema do remake tenha sido preguiça por parte dos desenvolvedores. Eu vejo a palavra sendo usada bastante hoje em dia, especialmente em casos onde a qualidade é tão evidentemente inferior quanto é aqui. Tenho certeza que tudo que o time precisava era de mais tempo. Dessa maneira, eles poderiam implementar os conceitos fundamentais que diferenciam Resident Evil 3 Nemesis dos outros jogos da série. Por outro lado, acredito que essa diferença na qualidade do produto não é novidade, mesmo para a própria Capcom. Uma vez que eles tentaram compensar o preço de um jogo relativamente curto, adicionando outro, feito por desenvolvedores totalmente diferentes, o Resident Evil Resistance. Uma decisão confusa, já que ela acaba segregando jogadores que têm interesse em apenas um dos 2 jogos. Não só isso, mas essa separação entre as comunidades fica bem mais evidente quando a empresa responsável por Resident Evil 3 para de lançar atualizações, mas a empresa responsável por Resident Evil Resistance continua, inclusive adicionando diversas roupas novas para Jill, que não estão disponíveis para serem usadas durante a história principal.
O maior problema de Resident Evil 3 é ele não ser um remake de Resident Evil 3 Nemesis, mas sim uma sequência do remake de Resident Evil 2. E é uma pena imaginar que um dos jogos mais únicos da franquia não recebeu a atenção necessária para se tornar um jogo tão bom quanto sua versão original. Ao invés disso, temos sempre que nos referir a ele como o pior entre os dois remakes, especialmente quando você pensa que o time original tomou tanto cuidado para fazer com que sua experiência fosse a mais diferente possível, podendo assim focar nos aspectos únicos para criar algo especial, algo que eu nunca vou esquecer.